Bom dia! Aqui estamos mais uma vez para a gente poder ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem para a nossa vida nesse dia. Pai, no nome de Jesus, dai-nos o entendimento, Senhor. Dai-nos sabedoria, Pai. Precisamos da sabedoria do Senhor para vencer todas as dificuldades da nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Hoje nós vamos começar a nossa leitura aqui no livro de Mateus. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 18, e o versículo é o 7. O Senhor, Ele tem grandes revelações a fazer para mim e para você nesse dia. Aí aqui no versículo 17, no versículo 7, Ele diz assim: ai do mundo, por causa dos escândalos. Porque é mister que venha escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vier. Ele diz: ai do mundo por causa do escândalo. Ou seja, ai do mundo por causa do pecado. Ai do mundo por causa do pecado. Aí ele continua, porque é mister. Mister quer dizer que é inevitável. Porque é mister que venha escândalos. É inevitável que venha o pecado. É inevitável. Entenda. Aí ele continua, mas ai daqueles homens por quem o escândalo vem. É inevitável que o pecado venha. Mas ele está dizendo, olha, ai daquele por quem o pecado vem. O Senhor, Ele diz para mim e para você, olha, ai do mundo. O nosso mundo, né, ele está tão devassado no pecado, com os olhos tão fechados para Deus, tão entregue às concupiscências da carne, né, às coisas materiais, ao trabalho, aos prazeres da vida, a passeios, a coisas supérfluas, coisas que são passageiras. E é por isso que o Senhor ele está dizendo, olha, ai do mundo. Ai do mundo. Aí ele continua, por causa do seu pecado. Deus ele está tendo misericórdia do mundo. Deus ele está tendo misericórdia dessas pessoas que estão com os olhos fechados para Deus, que não estão se importando com a presença de Deus, que estão errando, pecando descaradamente, que fazem sem se importar o que, com quem, como, sabe? E ele está dizendo que é inevitável que isso aconteça. Deus está dizendo que isso é inevitável. Mas entenda, ele diz que, mas ai daquele, porque um escândalo vem. Aqui, em alguns momentos, né, ele diz esse escândalo para dentro da igreja. Aquele que está dentro, né, da congregação, reunido na igreja, mas quando sai de lá, ele faz as mesmas coisas que o mundano faz. Mas aqui hoje Deus ele quer falar para o mundo, para todos. Todos que estão vivendo na carne, na concupiscência da carne, sem se importar com seu próximo, sem se importar com seu irmão, sem se importar com aqueles que estão à sua volta, sem se importar com o que acontece com o outro, sabe? Porque não é meu parente, não é meu vizinho, não é meu amigo. Preste atenção no que Deus está dizendo hoje para você. Ai do mundo. Ele diz, ai do mundo por causa do escândalo. Ai do mundo por causa do pecado. E ele diz, porque é mister, é impossível que venha
É inevitável, perdão, é inevitável que venha esse pecado. É inevitável que venha o escândalo. É inevitável que venha os disses, as palavras, né? É inevitável. Mas entenda, o Senhor, ele diz que, mas ai daquele homem, por quem o escândalo vem. Entenda, ultimamente está sendo tantos os homens. Aqui quando diz homem, não é só um homem, homem, homem. É homem e mulher. Ultimamente está sendo tantos os homens e mulheres que estão escandalizando a Deus, escandalizam a Deus com seus atos, com as suas ações, com suas vestes, sabe? O escândalo, ele está vindo muito forte. E Deus, ele está dizendo aqui que ele está tendo misericórdia. Ele está tendo misericórdia porque ele é Deus de misericórdia. Ele está tendo misericórdia desses que estão trazendo o escândalo. Estão trazendo o escândalo para dentro dos seus lares, para onde moram, para onde trabalham. Estão trazendo o escândalo através de vestes. Estão trazendo escândalo através de comportamento. Estão trazendo escândalo através de palavras. Não somos perfeitos. Mas quando buscamos a perfeição, a sabedoria do Espírito Santo nos conduz. As pessoas, elas têm um entendimento de Cristo muito atípico, sabe? Muito diferente do que é a realidade. Quando eu e você aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós não estamos carregando um peso, um fardo. Nós não estamos amarrando às nossas costas um jugo desigual, não, nunca. Mas há pessoas que elas acham que aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador é um fardo, é um peso, porque ela terá que ir à igreja. Entenda, ir à igreja é algo para aliviar sua alma. Ir à igreja é algo que você vai estar em união com os irmãos. Entendemos que agora estamos passando por um momento de dificuldade, mas a igreja é o lugar onde vai te dar um suplemento a mais. Se neste momento houver a impossibilidade de ir à igreja, assista na internet. Tem tantos meios para você ouvir a palavra, né? Às vezes você lê a Bíblia, você não entende. Assiste um culto, tem culto na televisão, né? Tem os vídeos que são liberados, são gravados. Eu vejo tantos outros vídeos. Tudo é palavra de Deus. Tudo aquilo que vem para juntar, para unir você, para te ajudar, para te fortalecer na presença de Deus. Entenda, tudo isso é bom. Não importa quem está dizendo. Não importa quem está dizendo, desde que esteja dizendo a palavra de Deus. Desde que ali está tendo uma revelação da palavra de Deus, algo que Deus está mostrando para você dentro da palavra, entenda, ali é Deus falando com você. Da mesma maneira que hoje Deus ele está, né, alertando o mundo acerca do escândalo, acerca, né, do fato de que o escândalo ele é inevitável. Mas ele está apreensivo com aqueles que estão deixando vir esse escândalo. E, infelizmente, são muitos os homens e as mulheres que estão deixando o escândalo se chegar. São muitos os homens e as mulheres que estão trazendo o escândalo para dentro das suas casas, permitindo com que filhos participem de coisas que não eram para participar, com veste, permitindo que filhos coloquem na boca coisas que não eram para colocar. Entenda, tudo isso são escândalos que o Senhor diz aqui na palavra que eles são inevitáveis, que eles virão, mas Ele quer que nós vivamos em perfeição no sentido de buscar a Deus. Por quê? Porque tudo isso vai diminuir. Porque se é inevitável, vai acontecer.
Mas entenda, a partir do momento que você entra na presença de Deus, você se arrepende, você pede para Ele o perdão, você pode ter certeza absoluta que Deus ele te perdoa. E aí, a partir do momento que você pede perdão, aceita Ele, busca Ele, dentro da Bíblia tem tudo que você precisa para viver. Ele vai te ensinar a ter uma vida boa, linda, na presença dEle. Há momentos em que nós pedimos tanta coisa para Deus e, na verdade, precisamos de tão pouco. O problema são os nossos olhos. Nós ficamos olhando a prosperidade do outro, ficamos olhando a vida do outro, deixamos de observar a nossa. Deixamos de ver o que em nós, o que nós temos para agradecer. E quando nós fizermos essa parada de olhar o que nós temos para agradecer, nós iremos ver que nós temos tantas coisas para agradecer a Deus e nós agradecemos tão pouco. Deixamos o escândalo vir na nossa vida de uma forma tão devastadora, muitas vezes destrói a nossa casa, a nossa família, os nossos pensamentos, nossos sonhos. Nós precisamos vigiar. Precisamos cuidar para que esse escândalo ele não venha tão impetuoso, já que é inevitável, mas que ele não venha tão impetuoso, que possamos entrar na presença de Deus e pedir para Ele a sabedoria e o discernimento e ler a Bíblia, para que possamos entender o que Deus quer de mim, o que Deus quer da minha casa, o que Deus quer da minha família. Olha aqui o que diz aqui no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo é 12. Ele diz assim para mim e para você: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Quantos são os jovens que não querem mais viver? Quantos são os jovens que querem completar 18 anos, já querem envelhecer? Para que isso? Para que adiantar o processo natural da vida? Enquanto você for criança, curta a sua infância. É tão bom, né? Enquanto você tem uma criança em casa, aprenda a curtir essa criança. Sente com ela, brinque com ela, converse com ela, jogue com ela. O tempo somos nós que fazemos, porque quando queremos fazer alguma coisa, nós arrumamos tempo. Mas quando nós não queremos, aí o tempo não existe. Entende? O tempo ele só existe quando eu quero. Então, queira ter tempo. Queira ter tempo para sua criança, queira ter tempo para o seu jovem, queira ter tempo para você. Você também precisa de tempo. Tempo para se arrumar, tempo para adorar o Senhor. Nós também precisamos de tempo. Nós precisamos entender. Ninguém despreza a sua mocidade. Não despreze o tempo que você tem agora de fazer alguma coisa. Não despreze. Os jovens muitas vezes estão desprezando, sabe? Trancados dentro de quartos, com jogos eletrônicos, sabe? Alienado com coisas que não produzem. E quem vai dizer isso para eles? São os anciões, somos nós, que já temos um pouco mais de experiência, que já vimos tantas coisas acontecerem. Somos nós que precisamos dar o exemplo para eles. É por isso que ele continua e diz assim: mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Eu e você, para sermos um bom ancião, para ensinar os nossos filhos, as nossas crianças, aqueles que estão à nossa volta, nós precisamos estar na palavra. Ler a palavra, conhecer o que diz a Bíblia. E aqui a gente vai entender que Deus ele fala que é para a gente tratar todos com amor, em espírito, com fé e puro. Precisamos ter essa pureza. E essa pureza nós só temos quando buscamos a Deus. Eu e você, nós precisamos ser os exemplos da nossa casa, na nossa rua, no nosso trabalho. Não somos perfeitos, entenda. Ninguém aqui tá falando que é perfeito. Perfeito aqui foi Jesus. Ele foi perfeito, ele é perfeito.
E Ele mostrou para nós que nós podemos andar em um caminho de perfeição. Mas a Bíblia diz para mim e para você, olha, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Quando você age de alguma maneira, de alguma forma que é imperfeito, o Senhor diz para você, filho, levanta, pede perdão e continua. Não pare. Entende? Por quê? Porque Ele quer que nós sejamos o exemplo. Muitas vezes caímos, muitas vezes falamos coisa que não é para falar, fazemos coisa que não é para fazer, né? Damos tempo àquilo que não precisava de tempo e aquilo que precisava de tempo nós não damos. Mas Deus ele está nos convidando hoje para tomar consciência disso, que nós possamos, né, entender que Ele está dizendo, olha, ai daquele que o escândalo vier. O escândalo é inevitável. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Ai daquele que não se arrepender. Ai daquele que não refletir antes de fazer aquilo que não é para ser feito. Aí aquele diz, seja exemplo. Trate sua família, seus filhos, trate aqueles que te rodeiam com amor, com paz, com fé. Tenha conhecimento da palavra de Deus. Aí aqui, em Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 17, ele diz assim, sede também meus imitadores, exemplo que tendes em nós pelos que assim andam. Por isso que Deus quer que eu e você aprendamos a palavra, para a gente saber falar com amor, com naturalidade, com pureza, em fé, com fé. Porque Ele quer que sejamos exemplo de Cristo. E quando nós somos exemplo de Cristo, nossos filhos, os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos entes queridos, eles vão querer ser parecido com Cristo. Isso é ser cristão, entende? A sua vida, é a sua vida que é o cristianismo. Você aprender a palavra e você viver o que está escrito na palavra. Não é um fardo. A Bíblia diz que o jugo do Senhor ele é leve e suave. Você não sente nada. Você não sente. Quando você anda com Cristo, Ele carrega seus fardos. Você já reparou que muitas vezes acontecem coisas na sua vida que pessoas olham para você e dizem assim, nossa, como você conseguiu suportar? Como você conseguiu superar tudo isso? Não foi você, minha amada. Não foi você, meu amado. Foi Cristo. Entende? Ele faz tudo por mim e por você. Tem momentos em que somos incrédulos. Tem momentos em que duvidamos. Tem momentos em que nós falhamos. Sabe? Por isso que Deus diz, olha, o cair é do homem. Mas o levantar é de Deus. É Deus que nos levanta. Por quê? Porque muitas vezes nós duvidamos. Muitas vezes nós falhamos. Só que Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que a intenção dEle é agradar a Ele. Então é por isso que hoje Deus está dizendo para você, olha, ai do mundo. Ai daquele homem que traz o escândalo. Entenda, Ele está convidando você hoje a fazer parte do reino do céu. A aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, se arrepender, né, daquilo que porventura você já fez de errado. E Jesus ele disse, vem como você está. Fica esperando ficar bom, ficar lindo, ficar pronto, não fica esperando não. Venha como você está. Sabe quem faz a limpeza em você? É o Espírito Santo. É Ele que vai te limpar, é Ele que vai te purificar, é Ele que vai te proteger no sentido espiritual. Ele que vai mostrar para você, olha, você precisa arrumar isso, você precisa tirar isso, você vai precisar fazer isso, entende? Aquelas coisas a qual traz o escândalo para sua vida, o Espírito Santo te mostra, não precisa ninguém te falar. Pode ficar tranquilo, tranquilize seu coração, não vai ter ninguém dizendo para você o que você deve fazer.
Porque quem diz isso é o Espírito Santo, é Ele que convence o homem do seu erro, dos seus maus caminhos, das suas falhas, é Ele que vai fazer isso. Minha irmã, meu irmão, não se preocupe, você não vai carregar fardo. Aceitar Jesus é você colocar todos os outros fardos que você tinha nas costas de Jesus, porque é Ele que vai levar para você. Porque Ele não sente peso ao carregar os nossos fardos, entende? Então Jesus hoje Ele convida você a aceitá-lo como seu único, suficiente Salvador. Diga para Ele, eu te aceito na minha vida como o meu único e suficiente Salvador. E eu vou aprender a tua palavra, e eu vou tirar de perto de mim o escândalo, e eu vou aprender a cuidar de mim, a cuidar da minha casa, a cuidar da minha família, a cuidar dos meus vizinhos com amor, com prazer, com alegria, dentro da palavra de Deus. E você vai ver o quão maravilhoso será a transformação da sua vida. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, no nome do Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor, Deus. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Senhor, por chamar a nossa consciência, Pai, acerca desses escândalos, Pai, acerca dessa prematuridade que esses jovens estão tendo de querer crescer, de querer amadurecer. Oh Deus, obrigada, Senhor. Só o Senhor para nos chamar a atenção acerca de tantas coisas, Pai. Quantos são aqueles pais, aquelas mães, aquelas pessoas que estão dando tão pouco tempo para seus filhos, estão dando tantas coisas materiais que vão perecer, mas estão esquecendo de dar a companhia, o tempo, uma palavra. Oh Deus, mas hoje o Senhor abriu a mente, o entendimento dessas pessoas. Oh Pai, porque o Senhor disse que o Senhor está tendo misericórdia desse mundo, e eu creio, Senhor. E é por causa da misericórdia do Senhor que nós não somos destruídos, e eu sou grata ao Senhor por isso, Pai. Oh Deus, agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos mostra que devemos ser exemplos de Cristo. E todo aquele que é exemplo de Cristo, ele não carrega fardo. Oh Deus, a nossa vida ela é leve, ela é suave, ela é linda na tua presença. Oh Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada por ser o nosso único, o nosso suficiente Salvador. Obrigada por cuidar de cada um de nós. Obrigada, Espírito Santo, por nos convencer do nosso erro. Obrigada por nos convencer das nossas falhas, dos nossos pecados. Aleluias. Obrigada, Senhor. Eu te agradeço de todo o meu coração, no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus.